Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai discutir sobre Porto Seguro e o seu primeiro trimestre de 2023. Praticamente melhoramos em todas as métricas possíveis a serem analisadas. Só que muitas vezes um excelente negócio pode não ser um excelente investimento. Vamos conversar também em relação à sua exposição ao setor de automóveis. Sim, tem uma grande preponderância nos seus resultados. E no finalzinho você vai entender, pelo menos olhando o aspecto do preço, se vale ou não você comprar esse tipo de ativo. Me acompanhe até o final que você vai entender muita coisa no vídeo de hoje. Bom, como vocês sabem, Porto Seguro está naqueles setores BEST, que a gente envolve bancos, energia, seguros, saneamento e telecomunicações. Então, sim, é uma empresa importante para que você acompanhe, já que nós temos alguns pares, como BB Seguridade e Caixa Seguridade. É claro que, na minha, pelo menos, percepção inicial, eu não iria comparar elas 100%, já que o tipo de cliente, o tipo de seguro ofertado, ele varia muito. Quando você pensa, por exemplo, num imóvel, a sinistralidade tende a ser mais baixa. Então, Caixa Seguridade vai apresentar essa métrica lá no chão. Agora, quantas vezes você já acionou o seu seguro em relação ao seu carro? Uma quantidade de vezes muito maior. Então, pressupõe-se para esse tipo de modelo de negócio uma sinistralidade maior também. Significa que é ruim? Não, só é diferente. E é isso que eu vou trazer para vocês no dia de hoje. Quando a gente coloca as verticais de negócios, eles usam esse termo também, a gente tem que entender, em linhas gerais, como é que a empresa ganha dinheiro. Então ela está exposta a seguros, saúde, negócios financeiros, que é o Porto Bank, e outros serviços adicionais. Essa daqui é a receita de cada um dessas verticais em relação ao primeiro trimestre de 2023. Percebam aqui que seguros gira em torno de 4,7 bilhões de reais e as outras verticais valores bem menores. Mas a minha ideia nesse slide, na verdade, é mostrar para vocês que a parte de seguros de auto corresponde a praticamente metade da receita de todo esse conglomerado. Logo, se você quer ficar exposto a Porto Seguro, entenda que você está exposto também ao mercado de automóveis de uma maneira direta ou indireta. Não tem jeito. Falando aqui sobre alguns destaques que eles colocaram na apresentação, receita subiu, cada uma das suas vertentes também tiveram aumentos, ali serviços cresceu mais de 50%. Em relação à quantidade, nós tivemos alguns valores negativos, alto aqui na realidade eu diria que está em linha, né? Uma queda de 0,5% não é nada, porém todas as outras vertentes tivemos aí crescimentos também. O lucro líquido teve um salto enorme de 90%, e isso é explicado porque o primeiro TRI de 22 não foi tão bom. O ROI anualizado também deu uma boa melhorada, sinistralidade caindo. Resultados com a Porto Saúde também subiram, embora seja uma relevância menor. E a questão da carteira de crédito, que também falaremos mais para frente, cresceu aí quase 30%. Então, não tem muito o que reclamar. E eles mudaram um pouquinho a questão dos slides, eu achei uma forma mais dinâmica, mais polida. Eu não sei se vocês vão concordar, mas teremos bastante slides aqui, porém a gente vai falar mais rapidamente. Receita total subiu 26% ano a ano, 5 bi para 7 bi. Em relação às linhas de negócio, crescimento em todas elas, com 2 dígitos. Um crescimento bem expressivo, 24% na parte de seguro, saúde 32%, Porto Bank mais ou menos uns 10% e serviços 50%. O que isso mostra, tá? Em linhas gerais, a empresa como um todo ela está conseguindo se colocar bem nesse mercado, mesmo que a gente esteja enxergando um contexto nacional e internacional muito incerto. Nós estamos enxergando aí a manutenção da taxa de juros elevada, a inflação infelizmente continua batendo forte, a sinistralidade, e nós abordaremos isso mais para frente no Porto Bank, continua subindo, mas menos do que o mercado. Então eu vejo aí uma eficiência, uma forma de se comportar em relação ao nosso país muito boa. Tá? Ainda mais um crescimento de 2 dígitos não é tão irrelevante assim não. Como a gente já tinha falado anteriormente, o lucro líquido foi de 333 milhões, um recorde histórico para esse primeiro trimestre. E percebam que aqui eles colocaram apenas os primeiros trimestres de cada um dos anos desde 2010. E eu achei isso interessante porque, sazonalmente,
quando você olha o quarto TRI do ano, em geral, ele vai melhor do que o primeiro TRI do ano seguinte. Então você iria ver uma certa sazonalidade no curto prazo que talvez te incomodasse. Na hora que a gente coloca todos os primeiros TRIs desses anos todos, a gente está falando aí de aproximadamente 13 anos, a gente consegue sim perceber algumas oscilações, sem dúvida nenhuma, mas uma tendência leve de crescimento no longo prazo. E também uma participação muito importante que nós tivemos nesse trimestre foi em relação ao resultado financeiro, que foi bem pequeno no ano passado e agora cresceu bastante. Nominalmente falando, o resultado operacional ficou praticamente em linha com uma pequena queda, mas o resultado financeiro alavancou bastante o ROI do conglomerado, da holding, né, vamos dizer assim, entre aspas, como um todo. Agora falando um pouquinho aqui da parte de seguros propriamente dita, a gente consegue enxergar um crescimento dos prêmios de mais de 24% e uma sinistralidade caindo 6 pontos percentuais aproximadamente. E a principal via dessa grande parte de seguros, que é o auto, teve a maior queda de sinistralidade, ou seja, excelente. Onde eles mais ganham dinheiro, eles conseguiram reduzir mais essa sinistralidade. E, ao mesmo tempo, foi o segmento, a linha que eles mais conseguiram crescer em termos de prêmios. Eu gostei muito disso, porque aumentou a receita de uma maneira geral e diminuiu, aí, teoricamente, a saída dessa grana, fazendo com que nós tivéssemos no setor, no segmento de auto, um crescimento nas duas pontas. Estou falando de maneira mais geral para que vocês entendam, né? Já que o setor de seguros ele é muito mais complexo, usa outras denominações, mas entrou mais dinheiro proporcionalmente e saiu menos dinheiro proporcionalmente também. Ótimo. E se a gente fosse analisar apenas a questão de seguros, a rentabilidade ficou em 29%. Uma queda não foi tão pequena assim em relação ao quarto trimestre, mas lembrem-se do que eu tinha falado, a sazonalidade. Se você for comparar com o trimestre equivalente, não tem nem como, né, ficar impressionado. Tivemos um aumento aí de 5 vezes praticamente no lucro líquido, em termos nominais, e em termos de rentabilidade, algo próximo aí a 4 vezes. Subiu muito. Qual que é a minha percepção nesse caso? A nossa base de comparação estava sendo muito distorcida. Era um momento muito atípico da empresa. Então, expressa numericamente agora uma retomada muito forte. Se você gosta da empresa e quer investir nela, eu iria sugerir o que para você? Tenta dar uma olhadinha em relação aos anos anteriores. Como é que nós tínhamos esse resultado líquido e essa rentabilidade? Para entender com calma se é algo sazonal ou se é realmente uma tendência de crescimento muito expressivo. E uma das formas que a gente gosta de observar toda a questão de seguros é, sem dúvida nenhuma, uma métrica aqui de eficiência, né? É o índice combinado. Lembrando que quanto menor, melhor. Nós fechamos o primeiro TRI de 22 em 99,8, algo que é praticamente 0 a 0, então não foi tão bom assim. E agora nós temos no primeiro TRI de 23 uma métrica já bem melhor. Dá para melhorar? Claro que dá, mas já está em outro patamar, 91%. Quanto menor, mais felizes ficaremos enquanto investidores. Outro ponto fundamental que a gente precisa entender do ramo de seguros relacionados aos automóveis é a questão da evolução da frota segurada. Percebam que está praticamente em linha, 5,7 milhões de carros. Até aí, ótimo. Mas onde que a gente vai enxergar aqui um ganho de eficiência, um aumento de lucratividade? A evolução do prêmio médio e a evolução do prêmio ganho. Ou seja, mantendo ainda uma mesma base de automóveis, eles conseguiram aumentar em mais de 30% o prêmio ganho nessas operações. O que a gente acaba fazendo? Um repasse, um reajuste dos valores. Quem tem carro e também usa aí a Porto Seguro como seguradora, sabe que você teve um reajuste muito forte de um ano para o outro. Isso tem que ser muito bem conversado, tá? Porque pensa só, se você aumenta muito o custo do seguro, você enquanto empresa, você acaba tendo um menor diferencial no mercado. O seu produto pode ficar muito caro. E aí o que acaba acontecendo? Aquele churn, que eu já falei para vocês, para quem acompanha o canal sabe a definição disso direitinho. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like e compartilha, porque a gente sempre traz alguma informação conceitual para que você possa aplicar nas suas próprias avaliações dos resultados trimestrais das empresas. Mas, resumidamente aqui, churn é
Se você tem uma base de clientes e essa base ela começa a ter muita rotação, as pessoas acabam desistindo muito, não adianta nada você ter novos clientes se boa parte deles não fica fidelizado. Então vamos pensar nessa questão da dinâmica. Você sobe o preço do seu seguro, você também vai subir muito provavelmente o seu churn. E aí tem que ser encontrado um equilíbrio aí. Como que é feita essa conta? Com experiência de mercado, com uma boa gestão, com boas pessoas dirigindo literalmente a empresa. Então eles estão conseguindo fazer um bom serviço sim, é para isso que eles são pagos. E é para isso que eles são pagos, não é verdade? Sinistralidade está bem estável, saímos ali de 66% aproximadamente no primeiro TRI de 22 e de lá para cá praticamente falando, né, uma queda importante chegando a 58%. Lembra que eu tinha falado no início do vídeo? Você olha só a sinistralidade, por exemplo, desse segmento, você fala, putz, é muito pior quando a gente vai olhar uma sinistralidade da parte ali da Caixa Seguridade. Mas calma, respeitem cada uma dessas modalidades de seguros. Combinado? Agora falando um pouquinho aqui da Porto Saúde, nós vimos o mesmo comportamento em relação àquela questão de eficiência. Só que nesse caso foi melhor ainda. Como assim? Eles aumentaram a sua base de clientes, a sua base de vidas, como eles chamam, e aumentaram muito mais as receitas nesse segmento. Então você cresceu 16% em quantidade de clientes e agora em qualidade, em reajuste desses serviços prestados para os clientes, você conseguiu aumentar 33%. É maravilhoso isso, porque você está crescendo com qualidade e está crescendo também com quantidade. E toda essa gestão acabou causando um aumento ali no lucro líquido de 19%. Infelizmente, ele é muito pequeno em relação ao todo da empresa, né? Mas tudo bem, estão crescendo, estão muito bem, está ótimo. E como se tudo isso não bastasse, na Porto Saúde nós tivemos uma redução da sinistralidade voltando a patamares pré-pandêmicos. Isso é muito bom. Então, como é que a gente fecha o tripé dessa parte de seguros? Você aumentou a quantidade de clientes, você aumentou o custo que você está cobrando de cada um desses clientes, dos seus contratos, e ao mesmo tempo, eles estão acionando menos o seu seguro, estão acionando menos os sinistros. Não tem como ter um lucro recorde, não é verdade? E a rentabilidade aqui também do negócio está em patamares bem interessantes, na casa de 24%, lembrando que, de novo, efeito sazonal, o quarto TRI trouxe ali 26%. Aí você pode falar assim, poxa, Bruno, mas se a gente for olhar aqui trimestre a trimestre, lá no primeiro TRI de 22, eles estavam com 28,5%, sem problema nenhum. A gente tem que entender isso enquanto porcentagem, e você vai enxergar isso no ROI, mas também a gente tem que olhar isso em relação aos valores nominais, que sim, saímos de 35 milhões para 42. Se ficar nessa faixa entre 25, 24, 28, 27, tá tudo certo. É isso que a gente espera mesmo. Agora abordando um pouco do Porto Bank, a gente tem algumas questões para conversar. Vamos lá. As receitas, elas aumentaram mais ou menos 11%, batendo mais de 1 bilhão de reais em quantidade de negócios realizados, um crescimento de quase 7%. Mas devido ao nosso contexto macro, né, o nosso país, como ele está se comportando em relação principalmente ao setor financeiro, nós tivemos ali alguns pequenos reajustes e acabou trazendo um lucro líquido menor. E uma das formas que eles estão tentando melhorar a saúde desse segmento é justamente mexendo na política de cartão de crédito ou, de uma maneira geral, na política total do crédito. Então, esses pequenos remanejamentos trouxeram uma queda aí de 12%, mais ainda extremamente rentável, e uma das provas de que essa mudança de política ela já está refletindo uma melhoria em termos de qualidade foi a redução do índice de eficiência, chegando ali a 44,8%. Por favor, não comparem esse índice de eficiência com os grandes bancões. Lembre-se que cada uma dessas instituições elas vão ter exposições diferentes a diferentes tipos de clientes em porcentagens diferentes. Banco do Brasil está completamente fora da curva. E, inclusive, se você quiser acompanhar, eu vou deixar aqui o link para que vocês possam ver o primeiro trimestre desse bancão, que é a maior posição da nossa carteira pública. Inclusive, é a minha carteira pessoal totalmente aberta. Se você for olhar os outros bancões que estão tendo pequenos tropeços aí, mas estão já se recuperando, não fica tão longe assim do índice de eficiência da Porto Bank. Mas
É só para você guardar essa proporção, tá? É porque muita gente acaba fazendo algumas comparações forçadas, e aí, para você comparar coisas diferentes, você tem que ter algumas semelhanças. E aqui talvez seja uma informação extra para trazer para vocês, a questão do índice de inadimplência, e eles fazem um comparativo com o mercado como um todo. Percebam que tanto a inadimplência da empresa quanto do mercado, as duas estão crescendo. Não tem jeito, não tem como fazer mágica. Mas Porto Seguro tem apresentado, pelo menos nos últimos trimestres, uma taxa de crescimento e até valores percentuais menores do que o mercado como um todo, mostrando o quê? Uma eficiência, um movimento já para que a gente consiga ter um impacto menor. Então sim, a gente já enxerga aqui um movimento trazendo resultados até mesmo no curto prazo. Eles estão apanhando, porém menos. E a carteira de crédito tem crescido sistematicamente trimestre a trimestre, embora ainda seja um valor bem pequeno, 16 bilhões aproximadamente. É só a gente lembrar, né, que a carteira de crédito de bancões, dependendo de qual que você está utilizando aí, passa do trilhão. Então, é uma operação bem menor. Já caminhando aqui para o final do Porto Bank, um ponto bacana é de olhar praticamente todas as vertentes, né, de acúmulo e de crédito, elas tiveram crescimento, menos ali a questão de fiança. Os outros segmentos, consórcio, capitalização, cartão e financiamento, cresceram de novo com 2 dígitos. Muito bom, então a parte do Porto Bank em termos de quantidade está evoluindo muito bem. E também a questão da qualidade, como a gente acabou de conversar. Outra forma de você tentar mitigar essa exposição a alguns setores específicos é você diversificando. Então, receitas financeiras com produtos de crédito representavam no ano passado 59%, praticamente 60%. E agora nós tivemos aí uma queda para 54%. Ao mesmo tempo, receita de prestação de serviço, obviamente, proporcionalmente acabou aumentando. Esse maior equilíbrio faz com que nós tenhamos uma menor volatilidade ante a qualquer cenário que aconteça no nosso país. E outro ponto também que você consegue manejar para ter mais qualidade na questão de crédito, percebam várias manobras que eles estão realizando para melhorar isso aí, é a questão da venda para cliente com relacionamento. Afinal de contas, quando você já conhece, já tem um histórico, já sabe mais ou menos qual que é o hábito daquele seu cliente, você consegue ter um pouquinho mais de previsibilidade, mais segurança e uma melhor gestão de risco. E eles estão crescendo bastante sim. 12 pontos percentuais na questão de porcentagem das vendas na questão dos cartões e financiamento mais de 16% em relação ao ano passado. Gosto disso. Cliente fidelizado é onde você mais consegue ganhar dinheiro com uma menor exposição de risco. Todas as instituições financeiras estão fazendo isso, não é à toa. Aguenta aí que vai dar tudo certo. Esse é o ponto talvez mais técnico e talvez também nem tão relevante assim. Mas como a gente gosta sempre de ir um pouquinho mais além, vamos lá. Qualidade de crédito. Eles colocaram esse slide, eu achei bem saudável, porque estão fazendo algumas métricas para que eles consigam enxergar se realmente toda essa movimentação, já que ela trouxe uma redução do lucro líquido, eles querem plantar algumas sementes para que os próximos trimestres eles se apresentem muito mais lucrativos. Então, Over 30 Mob 3, eu mesmo não conhecia essa denominação, aprendi durante a teleconferência que eles fizeram, mas traduzindo, nós temos aqui, de acordo com o próprio CFO da Porto, o seguinte: atrasos acima de 30 dias para clientes com um relacionamento menor de 3 meses. Então, não tem jeito. O cara mal começou a fazer ali um relacionamento e ele já está inadimplente. Não gostamos disso. Essa métrica talvez expresse que aquele filtro, todo aquele protocolo de análise de risco daqueles futuros clientes, talvez não esteja muito bom. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos mudar a nossa política, e se essa métrica Over 30 Mob 3 começar a reduzir, estamos finalmente conseguindo triar, separar, filtrar clientes potenciais adimplentes. E isso estava sendo observado. Quarto TRI de 21, aqui essa métrica estava em 6,1%, lembrando que quanto menor, melhor. E no quarto TRI de 22, nós tivemos ali 4,5%. Eu não sei por que eles não colocaram aqui o primeiro TRI de 23, mas vamos entender que isso está em linha, certo? Não vou aprofundar tanto mais, juro que é a última informação do Porto Bank, mas eu acho legal falar sobre isso. A questão de cobrança de acordos em relação àqueles que estão atrasados.
Lá no quarto TRI de 21, nós tínhamos ali uma porcentagem de acordos sendo realizadas com 23% da carteira, e agora, no primeiro TRI de 23, nós tivemos 27%, quase 28%. Qual que é o resumo dessa informação? Estão conseguindo aumentar a sua recuperação de crédito. Acaba sendo bom para o próprio cliente e também para a instituição. E na parte de serviços aqui, que seria a última vertical, ela realmente tem uma participação muito pequena mesmo. Uma receita de 147 milhões e infelizmente nós tivemos um prejuízo, mas vamos fazer uma continha básica aqui. Se eles tiveram aí mais de 300 milhões de lucro líquido e esse segmento aqui apresentou um prejuízo de 1% aproximadamente, teve um impacto, mas bem irrelevante, né? Foi muito pequeno mesmo. Porém, a gente não gosta disso não, a gente quer lucro sempre, em todas as frentes. Não só aumento de receita. Vejam só, a receita aumentou 50% ano a ano, mas tivemos prejuízo. Então, enfim, eu não vou gastar muito tempo aqui não, mas eles têm ali um investimento cada vez maior em Porto Assistência e na parte de Renova, que está muito relacionada também a essa questão de peças, montagens, né? Recuperação das peças dos carros, mas como ainda não está muito representativo e apresentou um prejuízo, não vamos nos estender muito aqui. E finalmente chegando aqui no último slide, pelo menos do balanço deles, nós temos que falar sobre o desempenho das aplicações financeiras, já que a gente passou pela parte ali das receitas, das suas frentes, dos seus lucros, dos seus crescimentos, dos principais movimentos e também daquela questão do índice combinado lá no início, que já acaba abordando um pouquinho das despesas. Então, a questão operacional a gente já conversou. Vamos falar agora da parte financeira, que teve um resultado surpreendente, um crescimento muito forte, como a gente já falou lá nos primeiros slides, mas vamos olhar aqui alguns pequenos detalhes. Começando aqui pela carteira de investimentos, nós tínhamos lá 15 bi no ano passado e agora 16. Então, um crescimento de 7% aproximadamente, né? Nada muito significativo, porém robusto, já que com essa parte da carteira de investimentos, a gente consegue a principal fonte da rentabilidade do negócio financeiro. E já que a gente está falando de rentabilidade, percebam aqui que eles fazem uma comparação com o CDI. Ficou um pouquinho complexo, tá? Eu, pelo menos, não tive tanta expertise, tanto conhecimento, e eu pretendo fazer aqui um compromisso com todos vocês para estudar um pouco mais. A estratégia que eles utilizam, que eles argumentaram, inclusive, lá na parte final da teleconferência, de algumas perguntas dos analistas, é que eles não se preocupam tanto com o CDI em si. Eles gostam mais de olhar para a questão do juros real. Ok, essa é uma informação. Mas, ao mesmo tempo, eles colocam aqui a representação em relação ao CDI. Talvez para ficar mais fácil para a gente entender. Ótimo, mas são rentabilidades muito aquém do que você simplesmente deixar numa renda fixa que rende ali 100% do CDI. Não é verdade? E aqui eles fazem praticamente um portfólio com vários tipos de produtos. Em ações, a principal justificativa para eles terem uma rentabilidade de apenas 79% foi principalmente em relação ao desempenho das ações. Mesmo que essa exposição tenha caído pela metade, estava em 4% e agora nós ficamos com 2%. Olhando meio copo cheio, desde o segundo TRI de 22, estamos com um crescimento dessa rentabilidade, né, da carteira de investimentos. De uma maneira consolidada, a gente olha assim para o histórico e fala assim, poxa, por que está abaixo do CDI? E aí eu fui dar uma olhadinha em relação a trimestres mais anteriores. E aí começou a ficar mais complicado. E qual que foi a minha surpresa? Eles mantêm sempre essa referência em relação ao CDI. E nós tivemos, por exemplo, quando eu fui olhar uma questão mais retrospectiva, 488% do CDI no primeiro TRI de 21. Então, pelo que eu estou percebendo, essa métrica ela oscila bastante. Vamos aprender cada vez mais. Se alguém, inclusive, já souber, tiver mais domínio sobre esse tipo de conteúdo, coloca aqui nos comentários, porque também eu não sei tudo. Eu estou aprendendo junto com vocês. De maneira nenhuma, esse canal ele é uma posição vertical. Aqui todo mundo está no mesmo patamar, todo mundo está sempre aprendendo, tá bom? Mas eu queria só trazer para vocês que esse referencial ele é importante se você for guardar algumas proporções. Antes da gente entrar em relação à parte final desse vídeo, eu queria trazer o reporte setorial mensal que eles estão apresentando a partir de 2023 e eu tenho gostado bastante, tá? Não vou ficar lendo muitos os detalhes, mas saibam aqui que realmente ela corresponde aí a 27% dessa questão de prêmios
na parte de automóveis. Ela tem praticamente o dobro do segundo maior concorrente. Então ela está bem confortável, sim, tem uma presença muito forte e, como a gente acabou de ver, quase que 50% da receita dela vem desse market share do alto. Em linhas gerais, eles fazem essa separação, obviamente, porque é o carro-chefe da empresa. Prêmios emitidos estão melhor do que o ano anterior e também o ano de 2021. É só a gente enxergar essa métrica aqui, ela está acima das outras. Também temos aí um prêmio ganho acima dos anos anteriores, então o desempenho está bem melhor. A sinistralidade, ela está mais ou menos em linha, girando em torno de 61%. Já foi melhor lá em 2021, porém está dentro da linha ali esperado. Queremos que isso aqui fique no meio do caminho ou até para baixo, se aproximando do desempenho de 2021. E o comissionamento aqui, em relação aos anos anteriores, tem apresentado valores inferiores. Vamos ver como que isso vai se comportar até dezembro. E para quem achou que Porto Seguro não apresentava nenhum tipo de guidance, e pelo menos para mim isso aqui é uma grande novidade, eu fui descobrir olhando alguns fatos relevantes anteriores, e eles soltaram lá no dia 12 de dezembro de 2022 uma projeção. Sim, eles têm alguma forma de guidance, mas eles colocam em relação à representatividade das verticais dos negócios para 2025. Então, é algo um pouquinho, mais distante do que os outros guidances que a gente vê por aí. Relação da parte de seguros, eles querem manter uma exposição de 55% a 65%, seguro 10% a 20%, assim como para negócios financeiros, e serviços até no máximo 12,5%. O que me chamou a seguinte questão: como é que foi a representatividade das verticais de negócios para o primeiro trimestre de 2023? Então, a gente fez aqui o gráfico para vocês. Notem que a parte de serviços, hoje ela é bem insignificante, 2%, e foi ela que também deu aquele pequeno prejuízo, Eles querem sextuplicar isso aqui, vai crescer bastante. A parte de seguros já está dentro ali do que eles gostariam, vai acabar tendo uma pequena redução, Estão pensando aí de 55 a 65, está 68, e as outras verticais, saúde e negócios financeiros, já estão também dentro das suas métricas. Provavelmente todas essas vertentes elas devem continuar crescendo, mas a parte de seguros talvez cresça menos. Queremos ver lucros em todas elas daqui para frente. Bom, era basicamente isso que eu queria trazer de informação extra, para que a gente possa ter uma percepção de como é que elas devem se comportar, pelo menos os investimentos, o gasto de energia e de tempo também da diretoria, para que esse guidance seja cumprido. E eu acho ele muito mais saudável, tá? Passando só uma pequena percepção da minha parte, porque vai ficar mais equilibrado. Não significa que eles têm ali metade da receita de alto, que isso deve permanecer. Não tem problema nenhum você continuar hegemônico no market share, mas se você conseguir diluir em outras vertentes, isso aí não é ruim não, isso é muito bom. E chegamos então na parte final. Para quem ainda não conhece a plataforma do AGF+, tem o link aqui embaixo para vocês utilizarem de graça durante 30 dias. E se você tiver interesse em fechar a assinatura, tem 20% de desconto no plano anual. E aí eu vou responder a pergunta inicial lá do vídeo. Será que todo excelente negócio é realmente um excelente investimento? Na minha pequena percepção, e eu não sou investidor de Porto Seguro, eu gostei dos números. Eles estão mostrando ali uma movimentação adequada em relação ao que a gente está vivendo. Eles estão crescendo com consistência, com qualidade. Eu não vejo nenhum risco iminente, não. De verdade. Nenhum alerta foi acendido, pelo menos na minha cabeça. Eu não sei na de vocês. E também deixem aí o comentário, ou se vocês quiserem discutir com a gente lá no nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar um link aqui embaixo. Temos hoje mais de 350 pessoas, mas lá não fica rolando muita conversa paralela não. A ideia ela sempre é falar de empresas brasileiras que pagam dividendos e que se aproximam cada vez mais do nosso jeito Barsi de investir, tá bom? Todos estão convidados. Mas aí o que a gente pode pensar? Poxa, tá bom, a empresa pode estar redonda, pode estar trazendo aí números muito bons, uma boa segurança para o seu investidor, mas a cotação hoje está em 23,34. Eu estou falando aqui no finalzinho de maio de 2023. E aí você olha o DPA projetivo, 1,42 de dividendo por ação projetivo para 2023. Lembrando que isso aqui é uma projeção, não é um dado afirmativo. Nós temos aí um dividend yield de 6%, que é bem na risca daquilo que nós preconizamos. Na minha percepção,
Isso mostra que a empresa ela está bem precificada. Existem várias correntes teóricas aí e também até práticas para que você faça a valoração, a precificação de alguma empresa. Eu gosto muito de olhar para o dividendo. Então, para mim, a empresa ela vale entre vários outros aspectos qualitativos, mas ela também vale aquilo que ela distribui para o seu acionista. E nesse momento, o Porto Seguro não está me apresentando uma boa margem de segurança. Olha só, apenas 1%. Enquanto isso, você tem outras empresas dos setores BEST que entregam mais de 10%, mais de 8%. Então, nesse caso, eu tendo a olhar para outros negócios. De novo, só para fechar e ficar claro, Porto Seguro é um excelente negócio, mas nesse momento, para mim, não é um bom investimento. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo.